Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai abordar um tema que é muito importante no planejamento financeiro, que é um dos primeiros passos a ser seguido para garantir uma maior tranquilidade e segurança para vocês no futuro, que é a formação da reserva de emergência. E nesse vídeo você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre a reserva financeira de emergência. Então, antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquela curtida, o joinha, o seu comentário e também me siga no Instagram para várias dicas muito bacanas que eu dou por lá, beleza? Então vamos começar entendendo melhor o que é uma reserva de emergência e para que ela serve. Sabe aquele dinheiro guardado que pode salvar suas contas no final do mês, depois de algum aperto? Pois é, esse é o valor que você deve conhecer como reserva de emergência. Os primeiros passos quando você começa a tratar suas finanças pessoais com uma atenção e seriedade que ela merece, depois de estruturar o seu orçamento como se deve, é formar a sua reserva de emergência ou patrimônio mínimo de sobrevivência. Quem nunca passou por algum imprevisto e acabou se enrolando por falta de reserva, não é verdade? Um exemplo de imprevisto que afetou as pessoas do mundo inteiro, e principalmente aquelas que não tinham uma reserva financeira bem estruturada, foi a questão da pandemia, que chegou do nada e afetou a economia não só do Brasil, mas do mundo inteiro. A pergunta que fica é: como construir essa tal reserva de emergência? É bem simples, mas vai exigir um comprometimento e uma disciplina da sua parte. Porque você deve separar aqui uma porcentagem de todos os seus ganhos para investir mensalmente. Veja bem, gente, aqui não é esperar acabar o mês para ver se vai sobrar algum dinheiro para investir. Separar esse percentual para o investimento deve ser o primeiro passo no começo do mês. E aí, como criar essa reserva de emergência? A maioria dos brasileiros tem uma carência muito grande em relação à educação financeira e por isso continuam sofrendo para pagar suas contas. Muitos, inclusive, não conseguem nem juntar dinheiro para aqueles imprevistos que acontecem do nada. E hoje, só para se ter noção, cerca de 80% da população brasileira estão endividadas. Sabe o que é 80%? Quer dizer que 8 em cada 10 brasileiros estão endividados. E se você entende um pouquinho de educação financeira, já sabe que dessa forma as pessoas não só deixam de juntar dinheiro, como também se afundam cada vez mais. E aí, quando não se tem essa reserva de emergência, tanto o presente quanto o futuro dessas famílias ficam comprometidos. Esse é um dos erros que você precisa evitar. Além de formar, a sua reserva financeira precisa estar aplicada para quê? Para evitar perder valor com a perda da inflação, não é verdade? É importante também que ela possua liquidez, ou seja, que você possa resgatá-la com facilidade. Para ter um futuro mais tranquilo, ter um valor guardado em dinheiro é fundamental. Afinal, nunca se sabe quando imprevistos podem acontecer. O problema é que no Brasil as pessoas não possuem a cultura, de guardar dinheiro. Muita gente, inclusive, gasta até mais do que ganha porque não conseguem planejar os seus gastos. O mais importante aqui é entender que nunca é tarde. Sempre é tempo de começar a guardar dinheiro. Quanto antes você começar, melhor. A reserva de emergência é um investimento de curto prazo, já que tem a função de garantir o resgate imediato em caso de alguma necessidade urgente. Porém, é muito importante entender que não quer dizer que você precise deixar o dinheiro parado desvalorizando com a inflação. Muitos bancos disponibilizam produtos financeiros ruins ou com altas taxas de administração, o que reduz consideravelmente a rentabilidade dos seus investimentos. Então a primeira dica que eu dou aqui sobre a reserva de emergência é: invista ela numa renda fixa, os famosos CDBs, ao invés da poupança, é claro. Sim, por incrível que pareça, muita gente ainda acaba deixando o dinheiro na poupança. E para fazer essas aplicações é bem simples. Hoje, em qualquer banco digital, você mesmo pode aplicar. E o melhor, não paga nada para abrir a conta e nem para investir nesses tipos de aplicações. Por que montar uma reserva de emergência é tão importante? Para você que quer ter segurança no futuro e organizar suas contas, o primeiro passo é a construção da reserva financeira. E essa regra vale para todos e qualquer investidor, desde o mais conservador até o mais agressivo. Afinal, todo perfil de investidor precisa formar a sua reserva de emergência. A partir do momento que você formar a sua reserva de emergência, você vai perceber que você estará muito mais preparado para os imprevistos e você vai se sentir muito mais seguro também. Outra pergunta que é importante responder aqui é: quem deve ter essa reserva de emergência? Na verdade, todo mundo precisa ter. A reserva de emergência serve para diminuir os danos caso algo aconteça e que você precise de determinado valor com urgência. Sem essa reserva, você vai precisar recorrer a empréstimos bancários e, consequentemente, pagar altas taxas de juros. Qual o valor da reserva de emergência? Para saber calcular o valor da sua reserva de emergência,
tenha em mente, em média, que você vai precisar acumular 6 meses do seu custo mensal. Esse é o valor que vai te trazer segurança e tranquilidade em caso de algum imprevisto. É claro que esse valor pode mudar de acordo com o perfil de cada um. Por exemplo, quem trabalha como funcionário público e tem a estabilidade, essa reserva é um valor. Por outro lado, a pessoa que trabalha como autônomo e costuma ter muita variação dos seus ganhos, precisa ter uma reserva de emergência bem maior, de forma a garantir o seu futuro caso tenha alguma mudança na economia ou qualquer outro fator que reduza os seus ganhos. Antes de começar de fato a guardar dinheiro, é preciso dar um passo atrás para fazer um planejamento prévio. Organize as suas contas. Entenda o quanto você ganha de fato e quanto que você gasta. Montando o seu fluxo de caixa será mais fácil visualizar e vai te ajudar a eliminar algumas dívidas. Esse é o primeiro e o mais importante dos passos, pois todos os cálculos das reservas necessárias serão baseados no quanto você ganha e no quanto você gasta. Na medida que você sabe exatamente quais são os seus gastos, ficará muito mais fácil planejar as suas finanças e cortar alguns gastos desnecessários que às vezes você não consegue enxergar sem ter esse acompanhamento do seu fluxo de caixa bem de perto. Outra dica muito importante é definir uma meta do valor a ser guardado todo mês. Essa dica para montar a sua reserva de emergência está bastante alinhada com um passo acima. Essa meta tem que ser realista e de acordo com as suas contas, por isso a importância de ter um fluxo de caixa bem elaborado. Além disso, é importante você se manter firme no planejamento para fazer os investimentos de forma consistente. É o foco na sua determinação que vai te ajudar no caminho da construção da sua reserva de emergência. E aí muita gente também me pergunta qual o melhor investimento para essa reserva. Onde colocar essa reserva? Como estamos falando de valores que precisam ser facilmente resgatados em caso de alguma emergência, é preciso optar por investimentos que sigam esses perfis. A principal característica que esses investimentos precisam ter é segurança, liquidez e baixa volatilidade. Aqui no Brasil, as principais aplicações de renda fixa que você vai encontrar para montar a sua reserva de emergência são Tesouro Direto Selic, fundos de investimentos com prazos de resgates curtos, tem que ser para resgate no mesmo dia, ou D+1, que é o resgate no dia seguinte, com taxa zero. Outra opção muito utilizada aqui no Brasil é o CDB com liquidez diária. Mas muita atenção porque esses investimentos precisam ter no mínimo 100% de rendimento do CDI. Só para vocês terem uma noção, hoje a poupança rende cerca de 70%. Então é um rendimento muito abaixo e você com certeza, se colocar o dinheiro lá, vai perder. Ficou alguma dúvida sobre essas opções de investimento para sua reserva de emergência? Então já deixa aí nos comentários ou manda mensagem para mim no direct no Instagram que eu tiro essas dúvidas para vocês, tudo bem? Agora falando um pouco de poupança, por incrível que pareça, muita gente escolhe investir na poupança ainda e às vezes mesmo sem pensar na formação da sua reserva de emergência. É para investimento mesmo, deixar o dinheiro parado lá. No entanto, elas não sabem que ao fazer essa escolha, elas estão perdendo ótimas oportunidades e perdendo rentabilidade. Além de ter um rendimento muito baixo, a poupança só rende uma vez por mês e na data do seu aniversário. Já outros investimentos que eu citei acima, eles têm um rendimento diário. Agora que você já sabe o que é uma reserva de emergência e como criar a sua, que tal aprender algumas dicas de como conseguir guardar esse dinheiro? É importante ressaltar aqui que você pode poupar aos poucos, de acordo com o que você estabeleceu lá no seu fluxo de caixa, no seu planejamento, e ao fazer essas aplicações você estará investindo com rentabilidade, mas também poderá resgatar o seu dinheiro caso surja alguma necessidade de última hora. Ao fazer essas aplicações, você estará investindo com rentabilidade, mas também podendo resgatar o dinheiro em caso de alguma necessidade urgente. Vale destacar também que esse dinheiro precisa ser usado somente em casos extremos. Muito importante isso, gente. Como alguns custos médicos não cobertos pelo seu convênio, como consertos do carro ou da casa em caso de algum acidente. Aqui vai um ponto muito importante. A emergência e a necessidade de usar o dinheiro é estabelecida por quem? Por você mesmo, né? Então é importante ter o autocontrole e a paciência para não gastar esse dinheiro de uma forma desnecessária. Afinal de contas, não adianta nada você poupar, conseguir juntar sua reserva de emergência e aí gastar de qualquer forma, não é verdade? Fique de olho na sua reserva de emergência e tome cuidado com a forma que você está lidando com o seu dinheiro. Com o orçamento em mãos, com o seu planejamento estabelecido para os diferentes prazos, tenha disciplina e mantenha o comprometimento em seguir o que você estabeleceu para o seu planejamento. Não diga que você não ganha o suficiente para poupar ou para investir. O mais importante aqui não é quanto você ganha, mas a forma com que você gasta e quanto você gasta. Se você sentir a necessidade de comprar mais ao longo do mês,
comece estabelecendo um valor total por mês e aí divide esse valor por 4, que são as semanas. E vai fazendo um controle semanalmente que vai ficar muito mais fácil. O que sobrar desse valor pode ser poupado junto com o que você separou no começo do mês. Essas dicas vão ajudar bastante você no seu planejamento. Aqui é muito importante, gente, vocês lembrar sempre do curto, médio e longo prazo para evitar surpresas. Por fim, procure guardar dinheiro para conseguir mais desconto à vista, evitando compras a prazo, o que pode acabar fazendo com que você entre em dívidas sem planejamento. E por fim, a mensagem que fica é a seguinte: não adie os seus sonhos por falta de planejamento. Tome a rédea da sua vida financeira, garanta um futuro mais seguro para você e para sua família.